Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h39. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, 10 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a rádio número 1 da região, agora 6h39. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Presidente da Câmara, Arthur Lira, anuncia grupo para fake news na Câmara. Suspeito de maior vazamento de dados da internet brasileira é preso. 223 milhões de pessoas tiveram informações divulgadas. TRE do Paraná forma a maioria contra a cassação do senador Sérgio Moro. IBGE lança nova edição do Atlas Geográfico Escolar. Cerca de 80% dos inscritos no concurso unificado têm de 20 a 44 anos. Cresce o movimento na Câmara para derrubar a prisão de Chiquinho Brazão. Lula assina MP para reduzir conta de luz e ampliar subsídios a fontes renováveis em 4,5 bilhões de reais. Justiça determina que Estado realize concurso e cesse contratos temporários de professores. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você que a partir de agora sintoniza mais uma edição do Jornal Verde Vale. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Líderes partidários da Câmara decidiram em reunião nesta terça-feira mudar o relator do projeto da regulação das redes sociais e criar um grupo de trabalho para debater o assunto. O primeiro relator do texto foi o deputado Orlando Silva. A avaliação dos líderes é que Silva não conseguiu fazer o debate avançar e deixou seu texto se contaminar por polêmicas. Ainda não está definido quem será o novo relator. Também não foi estabelecido um prazo para o grupo de trabalho concluir os debates sobre o novo texto. Com a mudança de relator e a criação do grupo de trabalho, as discussões em torno do projeto devem recomeçar praticamente na estaca inicial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou após reunião de líderes que o texto anterior foi polemizado e perdeu as condições de ser votado na casa. Segundo o presidente da Câmara, o grupo de trabalho vai funcionar por entre 30 e 45 dias. Na sequência, o projeto vai seguir para o plenário da casa. E um homem apontado como suspeito pelo maior vazamento de dados na internet brasileira foi preso nesta terça-feira em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. De acordo com a Polícia Federal, o hacker é investigado por vazar informações privadas de 223 milhões de pessoas. O suspeito foi identificado como Marcos Roberto Correia da Silva, de 24 anos. No ambiente virtual, ele usava o nome Vanda The God. O vazamento aconteceu em 2021 e, na época, ele foi preso em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, durante a Operação Deepwater, deflagrada pela Polícia Federal. Em 2021, ele cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Em 2023, se tornou foragido da Justiça após romper a tornozeleira. Além de divulgar os dados de milhões de brasileiros, o suspeito era investigado por outros crimes cibernéticos e já havia sido preso em 2019 em Operação Daisy Fed, por suspeita de invadir sites de órgãos públicos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a Justiça, após um pedido do Ministério Público goiano feito em ação civil pública, determinou que o Estado de Goiás abra um edital para todos os cargos vagos de professor e de apoio administrativo da rede estadual, inserindo as despesas com professores na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, também foi determinado que o Estado cesse a renovação dos contratos temporários, mas que seja mantida a eficácia daqueles vigentes hoje. O MP de Goiás destacou que desde 1999
A Secretaria de Estado da Educação vem contratando diversos servidores temporários para cargos efetivos de professor e de apoio administrativo. Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás informou que está tomando as providências pertinentes no processo. Segundo a Promotoria de Justiça, há casos de profissionais, inclusive, que trabalham para o Estado há mais de 25 anos nessas condições, apenas com breves intervalos. O MP goiano também reforça que a exceção fica por conta dos contratos para compensar vaga decorrente de aposentadoria, exoneração, demissão ou óbito verificados a cada exercício. E o Estado de Goiás terá 4 varas federais de juizados especializadas em benefícios previdenciários e assistenciais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, e especializou a 13ª, 14ª, 15ª e 16ª varas federais de juizados especiais federais da Seção Judiciária de Goiás para processar e julgar exclusivamente as matérias que versam sobre benefícios previdenciários e assistenciais a partir do próximo dia 20 de abril. O presidente da OAB de Goiás, Rafael Lara, apontou a demanda como uma necessidade da advocacia goiana, sob argumentos de que a especialização de varas foi objeto de estudo e análise por parte do CNJ em 2019 e 2020. E os deputados estaduais aprovaram em definitivo nesta terça-feira o projeto do governo do estado que altera a legislação e institui o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do estado de Goiás, o IPASGO Saúde. A aprovação foi no plenário durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás. Com um voto contra do deputado Antônio Gomide, do PT, foi aprovado pelos deputados o projeto número 5.869 de 2024, que muda a Lei 21.880, instituidora do IPASGO Saúde. Gomide apontou falta de debate prévio sobre o assunto e que o Instituto está se transformando em um plano privado de saúde nos moldes de outros. A argumentação do governo é de que era necessário ajustar a legislação às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme divulgado, os benefícios tributários para o IPASGO Saúde também serão expandidos com a isenção de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias estaduais, antes não prevista na lei. O governo estadual sustenta que isso vai facilitar a regularização do patrimônio transferido pelo Estado ao Serviço Social Autônomo. Na semana passada, o projeto de lei foi alvo de polêmica na Alego por dúvidas a respeito dos impactos que as medidas trarão ao Instituto. O IPASGO tem mais de 600 mil beneficiários. E as parcelas do IPVA vencem nessa semana. Confira detalhes sobre esse cronograma com Eduardo Bernardo. Os proprietários de veículos devem ficar atentos quanto ao vencimento da 4ª parcela do IPVA 2024 em Goiás. Segundo a Superintendência de Controle e Auditoria da Secretaria de Economia, o calendário segue até o dia 19 deste mês, conforme o final da placa de cadastramento do veículo, e está disponível para consulta no site economia.go.gov.br no menu IPVA. Este ano, os donos de veículos com placa final 1 e 2 puderam parcelar o IPVA em 9 vezes, de janeiro a setembro. Para os outros finais de placas, o pagamento poderá ser dividido em 10 parcelas até outubro. Outra opção é quitar o imposto em cota única até a data limite para cada final de placa, em setembro ou outubro. Além disso, quem for inscrito no programa Nota Fiscal Goiana pode receber redução de 5 a 10% no valor do IPVA de veículos registrados em seu CPF. Se não tiverem multa e estiverem com o licenciamento em dia, os proprietários de automóveis de até 1.000 cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas têm desconto de 50% no IPVA. São isentos do pagamento os veículos com 15 anos ou mais de uso, aqueles destinados ao uso de pessoa com deficiência, táxi ou mototáxi, além de ônibus ou micro-ônibus destinados ao serviço de transporte de passageiro, de turismo e escolar, desde que atendam aos requisitos previstos na lei. O governo de Goiás também oferece isenção a veículos novos adquiridos em revendedoras localizadas em Goiás. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h48. O Internacional se prepara agora para receber o Real Tamaiapo no Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite dessa quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Adversários da chave C, Inter e o time da Bolívia buscam o primeiro triunfo na segunda Copa mais importante da América do Sul. Na estreia, o Colorado não saiu do 0-0 com o Belgrano na Argentina, enquanto o Tamaiapo foi superado em casa pelo Delfim. O Inter vai disputar o seu primeiro jogo da Sul-Americana no Beira-Rio neste meio de semana, ou seja, hoje, quarta-feira. O Atlético atropelou o Raio Zuliano da Venezuela e aplicou um sonoro 6-0 nessa terça-feira na Liga Arena pela Copa Sul-Americana. Fernandinho de pênalti abriu o placar com Esquivel, Canóbio e Pablo ampliando no primeiro tempo. O próprio Canóbio marcou mais um no segundo tempo e Mastriani fechou a conta logo após sair do banco. Com a vitória, o Atlético Paranaense mantém 100% na Sul-Americana, venceu a segunda em 2 jogos e fica sozinho na liderança do Grupo E com 6 pontos. Sendo 10 gols marcados e só um sofrido. O Raio Zuliano, por outro lado, é o lanterna sem pontuar. O Atlético agora mira a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá no domingo às 16 horas na Liga Arena. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será contra o Danúbio no Uruguai no dia 24, na quarta-feira, às 19 horas de Brasília, no Centenário em Montevidéu. O Raio Zuliano joga pelo Campeonato Venezuelano no domingo contra o Deportivo Lagoaíra. Pela Sul-Americana, o próximo jogo vai ser contra o Esportivo Ameliano, também no dia 24, às 23 horas, horário de Brasília, jogando em casa no Brígido Iriente, em Maracaibo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. O mercado da soja apresentou oscilações bastante voláteis nas cotações domésticas. Embora tenhamos observado uma queda de dólar no mercado de Chicago, os prêmios mais favoráveis compensaram parcialmente essas quedas. No geral, os preços permaneceram estáveis ou mais fracos, com algumas altas pontuais devido à demanda por soja em regiões isoladas. O dia foi marcado por uma atividade comercial lenta, com os participantes aguardando o relatório do Departamento de Agricultura americano desta quinta-feira. Além disso, a maioria dos produtores está participando da Tecnoshow, o que resultou em poucas movimentações significativas durante o dia. No Porto de Rio Grande, o preço foi de R$128 para R$127 a saca. Já em Cascavel, no Paraná, essa mesma saca caiu de R$118 para R$117. No Porto de Paranaguá, o preço baixou de R$126,50 para R$126. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca passou de R$113,50 para R$113. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço permaneceu em R$112 a saca. Já em Rio Verde, essa mesma saca de 60 quilos passou de R$111 para R$110,50. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bolsonaro, ao ficar 2 noites na Embaixada da Hungria, não saiu do país. E não há nenhuma comprovação de que ele tenha se comunicado com outros investigados. É a conclusão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Alexandre de Moraes foi para Gonet porque o dono da ação é o Ministério Público. Quem tem a iniciativa de uma ação é o Ministério Público, não é o juiz. Então ele foi perguntar para o Ministério Público. O Ministério Público disse não houve nenhuma infringência de medidas cautelares, portanto, não há nenhuma medida restritiva a ser adotada em relação a Jair Messias Bolsonaro, porque não é crime ele dormir numa embaixada e ir lá para conversar com as pessoas de um país amigo. Bom, por falar em Supremo, o Supremo, com mais condenações de ontem, já está com um total de 173 condenações de pessoas que não têm foro privilegiado, mas estão sendo julgadas no Supremo. As condenações vão de 13 a 17 anos. São pessoas que estão sendo condenadas por tentativa violenta de derrubada do Estado de Direito. Ninguém estava armado lá, ninguém estava querendo derrubar o Estado de Direito, mas enfim, foram condenadas, né? Sem antecedentes, sem armas, sem defesa, né? Os advogados se queixam que não tiveram defesa para isso. Agora vejam só, além de Luiz Cláudio, filho de Lula, que está lá apontado como infrator da Lei Maria da Penha,
em relação à mulher com quem ele viveu por 2 anos. Agora, outro filho de Lula, o conhecido Lulinha, aparece também num caso aí, o Fábio Luiz. O contador dele e a mulher do contador, os dois juntos, ganharam 640 vezes na loteria. Isso é muito mais que aquele João Alves, que foi apurado lá nos anões do orçamento. Muito mais. Ganharam na Loto Fácil, na Mega Sena e na Quina, segundo a Polícia Federal. Eles apostaram quase 5 milhões e ganharam 21 milhões. A Polícia Federal está investigando isso e também as ligações deles, contador de Fábio Luiz, e que já fez trabalhos para Lula, com o PCC. Aliás, estourou agora uma operação em que o pessoal que está lavando dinheiro para o PCC, lavando patrimônio também para o PCC. Envolve empresa de ônibus de São Paulo lá para o PCC. Bom, gente, eu falei em São Paulo, queria dar um conselho aí para os coleguinhas de São Paulo, que toda hora chamam o Porsche desse acidente que matou um motorista do Uber, desse jovem de 24 anos que foi solto e agora estão discutindo muito o assunto. Porsche não é um carro de luxo. Porsche é um carro caro, mas não é de luxo. É um carro esporte. Carro de luxo é um Maybach, é um Mercedes 500, é um BMW 750, mas um carro esportivo é um carro esportivo e há carros esportivos muito caros. E só para terminar, coincidência ou não, Milei e a general comandante da área sul dos Estados Unidos se encontraram em Ushuaia, como dizem os argentinos. A gente chama de Ushuaia, mas é Ushuaia a pronúncia argentina. Se encontraram lá e estão acertando uma base comum argentino-americana. Ao mesmo tempo em que se anunciou que o porta-aviões George Washington, que é da classe Nimitz, é um gigante, acompanhado de um destroyer, está se deslocando para o sul. Temos Venezuela brigando com a Guiana, agora com... A Venezuela é um caso à parte. Mas a Argentina estava com o governo de Fernandes de braços com a China e a Venezuela também. Parece que agora a Milei está dizendo para os americanos, nós somos americanos e há um Tratado do Rio de Janeiro de Defesa Continental, que nos obriga a sermos solidários, inclusive militarmente. Só para lembrar, no início do governo Lula, 2 belonaves iranianas consideradas terroristas pelos americanos encontraram um abrigo no porto do Rio de Janeiro. De Foggia, Itália, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o TRE do Paraná forma a maioria contra a cassação do senador Sérgio Moro. O IBGE lança nova edição do Atlas Geográfico Escolar. Cerca de 80% dos inscritos no concurso unificado têm de 20 a 44 anos. Não saia daí. A gente volta já trazendo todas as notícias, estas e outras, em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já tem maioria contra a cassação do senador Sérgio Moro do União Brasil na tarde dessa terça-feira, com placar de 4-2 a favor do ex-juiz da Lava Jato. A sessão desta terça-feira começou com o placar de 3-1 contra a cassação de Moro. No primeiro voto do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, a diferença diminuiu e o placar foi para 3-2. Seguindo o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza, o desembargador Anderson Ricardo Fogaça,
votou contra a cassação do senador. Jacob Júnior elogiou tanto o voto do relator quanto o que abriu a divergência. No entanto, decidiu aderir ao voto divergente do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Jacob votou pela procedência da ação de cassação e inegibilidade de Moro. Ele considerou que houve abuso de poder econômico na pré-campanha. Para ser cassado ou absolvido, o senador precisa ter um placar de pelo menos 4-3 contra ou a favor. Após o resultado, ainda cabe recurso de alguma das partes ao Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do desfecho. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lançou nesta terça-feira no Rio de Janeiro uma nova edição do Atlas Geográfico Escolar. Haverá versões impressas que poderão ser adquiridas na loja virtual do IBGE. E também disponível no site do Instituto. O Atlas tem mais de 200 mapas entre físicos, políticos e temáticos no Brasil e do mundo, com informações sobre clima, vegetação, relevo, uso da terra, demografia, economia, indicadores sociais e divisões políticas, entre outras. Constam como novidades da publicação mapas mundiais que apresentam o território do Brasil no centro do mundo. Também poderá ser vista a marcação das representações diplomáticas do Brasil no exterior e das nações que compõem o G20, grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. Jovens e adultos com menos de 45 anos são os mais interessados em conseguir um emprego federal. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou nesta terça-feira que candidatos com idade entre 20 a 44 anos são 80% do total de inscritos no concurso público nacional unificado, mais do que o dobro do que essa faixa de idade representa na composição da população brasileira, 38,72%, de acordo com o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Fundação Sescran Rio, organizadora do concurso unificado, também chamado de Enem dos concursos, disponibilizou ontem a distribuição por faixa etária dos mais de 2.144.000 inscritos entre pagantes e isentos. Conforme dados sobre o número de inscrições disponibilizados pela pasta, o grupo mais numeroso de concorrentes dessa faixa etária de jovens e adultos é de 25 a 34 anos, com 821.523 inscrições, 38% do total de candidatos confirmadas após pagamento de inscrições. O concurso público nacional unificado aplicará simultaneamente em 5 de maio provas em 228 cidades, incluindo capitais e municípios de todas as unidades da federação, para o preenchimento de cargos públicos efetivos em órgãos públicos e federais. O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de inscritos no certame, 220.000 candidatos, superando índices de cidades mais populosas como Rio de Janeiro e São Paulo. Meta de ter 50% das crianças das creches até 2024 será descumprida, é o que revela estudo. Vamos saber dos detalhes com a Fabíola Altran. Faltam mais de 2 milhões de vagas em creches no país. No total, 2.300.000 crianças com menos de 3 anos estão fora de unidades de ensino. E isso não ocorre por opção das famílias. É que os pais encontram obstáculos para que essas crianças frequentem a creche, como distância e até a própria falta de vaga. Em comparação com famílias ricas, as mais pobres têm 4 vezes mais dificuldades nesse acesso. Os dados foram divulgados pelo Instituto Todos pela Educação, obtidos com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A conclusão do estudo, segundo a entidade, é que a oferta dessa etapa de ensino ainda é um desafio no Brasil. As crianças com até 3 anos não são obrigadas a frequentar a creche pela legislação, mas pela Constituição Federal é um direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer as vagas. O Plano Nacional de Educação, criado há 10 anos, estabeleceu que o Brasil deve atender no mínimo metade de todas as crianças nesta faixa etária nas creches até 2024. De acordo com o Todos pela Educação, essa meta não deve ser cumprida, isso porque hoje 4.700.000 crianças frequentam creches. Elas são 40% do total com até 3 anos. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h13. E o deputado Jamil Calife propôs a iniciativa de ampliar a isenção do IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para veículos fabricados ou montados em Goiás, com motores movidos a gás natural ou eletricidade, bem como veículos híbridos que contenham pelo menos um motor de propulsão movido a essas energias. O propósito primordial do projeto, que amplia a isenção do IPVA, segundo o Calife, é tornar o estado de Goiás mais atrativo para empresas que produzem veículos elétricos e híbridos, incentivando sua instalação e expansão de operações no território nacional, além de promover iniciativas locais. Além disso, o parlamentar observou que em outros estados brasileiros, medidas semelhantes estão em andamento devido ao potencial para promover benefícios semelhantes. Apresentado no plenário, o projeto agora aguarda encaminhamento para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Além disso, o parlamentar observou que em outros estados brasileiros, medidas semelhantes estão em andamento devido ao potencial para promover benefícios semelhantes. Apresentado em plenário, o projeto aguarda, como dissemos, agora a análise da CCJ da Assembleia Legislativa. E o governador Ronaldo Caiado anunciou nesta terça-feira a redução do prazo para a promoção de soldados da Polícia Militar do Estado de Goiás e também do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A queda de 5 para 4 anos do intersítio para graduação de soldado para cabo beneficiam 1.704 militares, sendo 1.500 da PM e 204 do Corpo de Bombeiros. A medida corrige desigualdades que seriam enfrentadas pelos antigos soldados da terceira classe, que teriam um caminho mais longo para ascender na carreira militar. Em 2019, Caiado extinguiu a patente de soldado de terceira classe, que recebia salário de R$ 1.500. Na época, os militares foram promovidos à segunda classe. No Corpo de Bombeiros, 204 soldados que ingressaram na carreira em 2017 e foram promovidos a soldados de primeira classe em 2020 serão beneficiados com a redução do interstício para a graduação. Sem alteração do prazo, eles ficariam 8 anos como soldados. 7h15, Goiás inicia a vacinação contra HPV com dose única. Quem traz os detalhes deste calendário de vacinação é Juliana Carnevale. Secretaria de Estado da Saúde deu início a um novo esquema vacinal contra o papiloma vírus humano, o HPV, que passa a ser administrado em dose única. A mudança, anunciada pelo Ministério da Saúde, levou em consideração as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, diante de uma série de estudos que comprovaram a proteção com apenas uma dose do imunizante. A vacina contra o HPV é quadrivalente, protegendo contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Ela é disponibilizada de forma gratuita pelo SUS e tem como público-alvo crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. O imunizante agora também é indicado para pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente. Segundo a Secretaria da Saúde, quem já tomou 2 doses já está protegido. E quem tomou uma primeira dose e está com a segunda atrasada ou agendada não vai mais precisar tomá-la. A ideia é ampliar a cobertura vacinal e intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero e de outras complicações associadas ao vírus. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível e uma das principais causas relacionadas a doenças como câncer no ânus, vulva, vagina, pênis, orofaringe e colo do útero. Este câncer é o segundo tipo de doença mais comum em mulheres em Goiás e o 4º tipo de câncer mais letal para o público feminino no estado. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. E que noite para os gremistas. E longe de ser por um motivo bom. No jogo 500 de Renato Portaluppi, como técnico do clube, o Grêmio perdeu por 2-0 para o Atipato e se complicou no grupo C da Libertadores. Os chilenos carimbaram a partida histórica para o treinador e ganharam pela segunda vez na história da Arena. Como já haviam feito em 2013, Loyola e Montes anotaram os gols. Com a derrota, o Grêmio é o lanterna do grupo C sem pontuar. Líder, o Atipato, soma 4 pontos, assim como o Estudiantes, e venceu o The Strongest na Argentina, mas que tem saldo menor. O time boliviano tem 3 pontos. E o
Corinthians venceu o Nacional do Paraguai por 4-0 na noite desta terça-feira na Neoquímica Arena pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Romero, 2 vezes, foi o destaque da noite, atingindo 2 marcas, a de estrangeiro com mais gols com a camisa do clube e se isolando como o maior goleador na Neoquímica Arena. Yuri Alberto e Pedro Raul completaram um placar que deu ao Timão a liderança do Grupo F. A vitória deixou o Corinthians na liderança do Grupo F com 4 pontos e melhor saldo de gols do que o Racing, que venceu o Argentinos Júniors fora de casa e possui a mesma pontuação. O Nacional é o lanterna, com 2 derrotas em 2 jogos. O Corinthians agora volta a entrar em campo no domingo às 16 horas horário de Brasília contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o Timão jogará apenas no dia 23 de abril fora de casa contra o Argentinos Júniors. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. Na Bolsa de Chicago, os vencimentos futuros finalizaram a sessão desta terça-feira com desvalorização. Os contratos futuros registraram baixas de 4,25 pontos a 5 pontos. O contrato maio 24 registrou uma queda de 4,25 pontos e fechou negociado a $4,31 por bushel. O vencimento julho 24 apresentou um recuo de 5 pontos percentuais e foi precificado a $4,42 por bushel, enquanto que o setembro 24 encerrou cotado a $4,52 por bushel, com uma baixa de 5 pontos. Fechando o dezembro 24, teve um recuo de 4,75 pontos na bolsa e foi cotado a $4,68 por bushel. Na Bolsa Brasileira, as negociações futuras do milho finalizaram a sessão com desvalorizações. O vencimento maio 24 era cotado a R$ 56,99, uma baixa de 1,69%. O julho 24 valia R$ 57,70, com queda de 1,72%, enquanto o setembro 24 registrou um recuo de 1%. Está precificado em R$ 59,30 por saca. O mercado está atento às estimativas para a divulgação do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano, que será divulgado amanhã, quinta-feira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20. O presidente Lula prorrogou a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá para abril de 2025. Essa é a terceira vez que o governo federal adia a volta da obrigatoriedade. O decreto com a decisão foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. O governo decidiu exigir o visto com base no princípio da reciprocidade, uma vez que Estados Unidos, Canadá e Austrália solicitam visto dos brasileiros. Inicialmente, o Japão também seria incluído na lista, mas Tóquio definiu que não obrigaria vistos de brasileiros em viagem de até 90 dias. Na Câmara dos Deputados, os políticos ameaçaram votar o projeto de decreto legislativo que reprime o decreto de Lula que retomava a exigência do visto para turistas. No entanto, a medida foi impedida após negociação da base do governo. 7h21 e o programa... Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já no próximo bloco, cresce o movimento na Câmara para derrubar a prisão de Chiquinho Brazão. E Lula assinou a MP para reduzir a conta de luz e ampliar subsídios a fontes renováveis em 4,5 bilhões de reais. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saiam daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, nas últimas horas, cresceu na Câmara dos Deputados um movimento para derrubar a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. Brazão foi preso no dia 24 de março, suspeito de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco em 2018. Também foi preso como mandante o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou as medidas, justificou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, o bom andamento das investigações e evitar a destruição de provas. Segundo a Constituição, a prisão de um parlamentar precisa ser confirmada pelo plenário da Casa correspondente, ou seja, a Câmara Federal. Deputados do centro e de direita articulam um acordo nesse sentido. A expectativa é que a manutenção ou derrubada da prisão seja votada na CCJ ainda nesta quarta-feira e logo na sequência no plenário da Câmara.
E o presidente Lula assinou nesta terça-feira uma medida provisória que tem o objetivo de diminuir a conta de luz em 3,5% neste ano com o pagamento de empréstimos tomado por distribuidoras. A medida, por outro lado, prevê ampliação de prazo para usinas de energia renovável, principalmente solar e eólica, contarem com subsídios integrais nas tarifas de uso de fios. Segundo a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, o custo da extensão de prazo será de cerca de 4,5 bilhões de reais por ano, valor que será repassado aos consumidores. Ou seja, a redução de 3,5% vai ser na conta de luz do consumidor que compra energia de distribuidoras, como residencial e rural, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, pode haver uma adição de 4,5 bilhões por ano na conta de todos os consumidores, inclusive na conta do consumidor industrial, que compra energia no Mercado Livre e pode negociar os seus contratos com as empresas. E o Mais Médicos ganha reforço em 654 cidades. Os detalhes com Humberto Ferretti. O Conselho Federal de Medicina atualizou dados sobre os profissionais médicos no país. De acordo com o levantamento batizado de Demografia Médica, que considerou dados registrados até janeiro deste ano, o Brasil tem atualmente 575.930 médicos ativos. Comparando com o total de profissionais que havia em 1990, esse número mais do que quadriplicou. No início da década, eram um pouco mais de 131.200 médicos no país. Considerando o total de profissionais médicos e a população estimada no Brasil, o Conselho Federal de Medicina calcula 2,81 médicos por 1.000 habitantes. E com esse indicador, o Brasil supera Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e México. Mas aqui no nosso país há uma grande desigualdade na distribuição desses profissionais, com menos médicos no interior e em cidades pequenas e mais médicos nas grandes cidades. Para se ter uma ideia, 52 de cada 100 médicos atualmente ativos, num total de 330.278, mais da metade, portanto, trabalham em uma das 27 capitais. Na prática, o Brasil tem 7 médicos para cada 1.000 habitantes nas capitais, contra menos de 2 médicos para cada 1.000 habitantes nas cidades do interior. Os dados do Conselho Federal de Medicina revelam também que dos quase 576 mil profissionais ativos, atualmente 263 mil, o que equivale a 46%, são médicos generalistas e 312 mil, 54%, são especialistas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h39. E a mãe e o padrasto de um bebê de 1 ano foram presos suspeitos de torturá-lo em Quirinópolis, aqui no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o casal levar a criança a um hospital, alegando que ele se machucou ao cair enquanto brincava. A equipe médica do hospital da cidade identificou várias marcas como queimaduras de cigarro, mordidas, unhas das mãos roxas e sem as unhas dos pés, além de hematomas na cabeça, na segunda-feira. Funcionários acionaram a polícia e o casal, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Devido à gravidade dos ferimentos, o bebê foi transferido para o Hospital Materno Infantil de Rio Verde e, em seguida, encaminhado em uma UTI móvel para o Hospital Estadual de Urgências, Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL, em Goiânia. O UGOL informou nesta terça-feira, às 13h50, que o paciente está internado na UTI pediátrica da unidade, possui estado geral gravíssimo e respira com a ajuda de aparelhos. A delegada Simone Casimiro, da Polícia Civil de Quirinópolis, que está à frente do caso, informou que o casal continua preso e aguardando o laudo do UGOL para dar continuidade às diligências. O deputado estadual Gustavo Seba assumiu a presidência do PSDB em Goiás nesta terça-feira. Ele sucede o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, doutor Hélio de Souza, que pediu licença por motivos pessoais. O parlamentar terá a missão de conduzir o partido durante as eleições deste ano para dar sequência ao processo da legenda tucana nos 246 municípios goianos, projetando também 2026. De acordo com ele, as construções de chapas de vereadores nas principais cidades goianas já têm sido feitas há muito tempo. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h40. O Flamengo encerrou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu a preparação para enfrentar o Palestino do Chile. O time terá uma novidade em relação à equipe titular, que foi campeã carioca em cima do Nova Iguaçu no último domingo. Tite indicou a possível estreia de Léo Ortiz no jogo dessa quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. Tite não esboçou um time titular e misturou muito, mas testou Léo Ortiz ao lado de Léo Pereira nos treinos com os zagueiros. Com isso, o reforço entra na vaga de Fabrício Bruno. Wesley, Gabigol e Gerson continuam fora de combate. A provável escalação do Flamengo terá Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. O Fluminense fez valer o fator casa e venceu Colo-Colo por 2-1 na noite dessa terça-feira no Maracanã. Jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores. Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, foi o destaque do duelo, com um gol e uma assistência para a bola na rede de Germancano. Guilherme Paiva completou o placar para o time chileno. Com o resultado, o tricolor carioca assumiu a liderança da chave. O Fluminense chegou a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Colo-Colo estacionou em 3 pontos e, por enquanto, continua na segunda colocação. Alianza Lima, que tem 1 ponto, e Cerro Porteño, atualmente zerado, ainda vão jogar nessa rodada. Na próxima rodada, no dia 25, o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, enquanto o Colo-Colo mede forças com a Alianza Lima no Chile. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h42, e o mercado físico do boi gordo se depara com um perfil mais acomodado de preços esta semana. Segundo o consultor de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere espaço moderado para altas no curto prazo, em linha com a posição das escalas de abate em grande parte do país, que apresentaram um encurtamento nos últimos dias. Confira os preços da arroba do boi no fechamento dessa terça-feira. Em São Paulo, capital, R$ 232. Em Goiânia, Goiás, R$ 217. Em Uberaba, R$ 227. Dourados, R$ 224. E Cuiabá, R$ 209. O mercado atacadista apresenta preços acomodados. A situação das proteínas concorrentes, em especial a carne de frango, segue relevante para a movimentação do mercado no curto prazo. E na Tecnoshow, o Caiado destacou obras de infraestrutura que beneficiam o agro. Juliana Carnevale é quem fala sobre esse assunto. Os investimentos em infraestrutura para expandir as fronteiras agrícolas em Goiás foram destaque do governador Ronaldo Caiado durante a abertura da 21ª edição da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde. Entre as obras estão a pavimentação em concreto do trecho urbano da GO 210 e a duplicação do trecho da GO 174 na entrada da Tecnoshow. Segundo Caiado, o aumento da produção traz a necessidade de adequar as rodovias à passagem de bitrens e carretas cada vez maiores. Essa rodovia aqui, de Rio Verde a Montevidéu, será a primeira rodovia no estado de Goiás toda, feita com base no concreto. Isso aí, gente, é para demonstrar que nós temos que adequar nossas rodovias a uma realidade hoje, com bitrens, com carretas ainda maiores, e que nós precisamos de entender que não adianta mais aquela rodovia com asfalto 1,99 que mal estava pronta, já está destruída. Então, é um novo momento de Goiás, e Goiás hoje investe fortemente na infraestrutura para ser compatível com aquilo que hoje aumenta o custo do Brasil, aumenta o custo da agricultura, que é o que se gasta hoje em destruição de maquinários por más rodovias, como também pela não condição de retirada da safra na hora certa. O governador lembrou que essas obras são bancadas pelo Fundeinfra, após diálogo com o setor agropecuário para definição dos investimentos prioritários. Os projetos, além dos 44 que foram decididos, não pelo governador, mas pelas entidades de classe, tanto a ProSoja, quanto a CNA, quanto as cooperativas, quanto a FAEG, enfim, a todos aqueles que contribuem para poder fazer com que exista o Fundeinfra. Ao lado de 650 expositores, o governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Rio Verde, mantém um estande na Tecnoshow com o propósito de apresentar os programas da gestão estadual, solucionar dúvidas e prestar serviços aos produtores rurais e aos visitantes.
A programação geral prevê 100 horas de palestras e cursos, bem como a exposição de 1.000 animais espalhados por uma área total de 170 hectares. A Tecnoshow segue até a próxima sexta-feira, dia 12 de abril, no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.